Gutenberg significou a passagem, inaugurou o que é conhecido como Era Moderna. Escrever um livro de 400 páginas, desenhar um tipo que aguenta 400 páginas não é fácil. Para onde você quiser investigar, para que lado você quiser olhar, você vai ver a presença do ornamento como um fator fundamental, presente em todas as culturas. Vou começar a falar sobre a expressão desenho gráfico, e que é uma expressão envolvida em muita polêmica. Essa área pode ser conhecida como desde desenho industrial, que seria tudo que é produzido e projetado para ser produzido pela indústria, e isso envolve todo o desenho gráfico. Isso pode ser conhecido como programação visual, que é, por exemplo, o nome da área na qual eu dou aula na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E isso pode ser conhecido como comunicação visual, mais recentemente como design gráfico. Então, eu vou começar falando um pouquinho do porquê dessa terminologia. A ideia de design e a ideia de programação visual são expressões que incluem a noção de projeto. A origem da expressão design inclui a ideia de projeto, diferente da expressão desenho, que não inclui necessariamente a ideia de projeto. Por isso que se opta pela expressão design, tem se optado pela expressão design. De qualquer maneira, então, nós vamos falar aqui sobre o que atualmente se costuma chamar normalmente de design gráfico. E o século XX é o momento em que o design se afirma como tal. Ou seja, no final do século XIX, a necessidade de projetar informações, mensagens para grandes públicos passou a ser uma necessidade premente da sociedade. Então, você cria profissionais voltados exclusivamente para isso. Só que esses profissionais já existiam há muito tempo, né? Então, o mais célebre deles é Gutenberg. Gutenberg significou a passagem, inaugurou o que é conhecido como Era Moderna. Por aí a gente percebe a importância que a ideia de projetar a informação impressa tem. O meu objetivo aqui é tentar compreender um pouquinho essa paisagem gráfica complexa que está à nossa volta, a partir de uma tentativa de estabelecer quatro linhas de força, eu vou chamar de linhas de força, que a gente pode identificar como presentes no design contemporâneo, quer dizer, na produção contemporânea de linguagem gráfica. Essas quatro linhas de força, elas não são exclusivas, elas convivem, elas não são isoladas para apresentar para vocês essas quatro linhas. As quatro linhas são os quatro painéis brancos que têm os seus painéis pretos ilustrativos. Esses três painéis aqui se inscrevem numa tradição que eu chamaria de pré-moderna. Ou seja, a tradição que se alimenta da herança gráfica que vem de Gutenberg para frente, né? Ou seja, de 5 séculos de tradição gráfica e que sofreram uma ruptura muito grande aqui, que é o início do século XX, significou, com o modernismo, significou uma ruptura, um divisor de águas. Então, essa herança, ela está viva, está presente, está produzindo coisas, continua produzindo coisas, mas, enfim, ela historicamente teve que enfrentar essa herança, essa segunda linha de força aqui que eu estou colocando, que é o que eu vou chamar de herança moderna ou herança construtiva. E a linguagem gráfica, ela compartilhou, junto com a arquitetura e com as artes visuais, uma presença muito marcante aí nessa mudança, nessa ruptura do pré-moderno para o moderno.
Em seguida, esse conjunto aqui de 3 é o que eu vou chamar de herança desconstrutiva, e que ela se afirma muito fortemente a partir dos anos 80, nos anos 80 do século XX, né, de 1980, e que encontrou no computador uma ferramenta muito poderosa para se afirmar. E, no entanto, o que eu vou colocar aqui é que essa herança, que eu estou chamando de desconstrutiva, ela, na verdade, tem raízes lá no início do século, também nas vanguardas modernas, em que você tinha as vanguardas que foram também conhecidas como vanguardas positivas e as vanguardas que foram conhecidas como vanguardas negativas, e que eram vanguardas que propunham aí o desregramento, como o Dada e o futurismo. E, por fim, uma quarta linha de atuação e de linguagem, de uma quarta linha de força, que é o que eu vou chamar aqui de vernacular ou de popular, né? Ou seja, uma produção que vai procurar na expressão espontânea alimento para o seu desenvolvimento. Então, são produções gráficas que podem ir da produção mais singela, da peça gráfica mais singela, até uma Olimpíada, que é um evento de massa mundial. Então, essas são as 4 grandes linhas que mais ou menos organizam esse cenário que eu vou apresentar. Essas 4 correntes, elas não são uma cronologia pura e simples, mas elas são uma convivência, uma simultaneidade, né? Essa que é a ideia, e você vai encontrar na produção contemporânea de design gráfico, no mundo inteiro, a presença dessas 4 linhas simultâneas. Voltando aqui para o pré-moderno, vamos começar falando da tipografia, que, na verdade, a tipografia é uma área de produção cultural e de expressão visual que se tornou muito mais disseminada a consciência da sua existência pós-computador. Uma característica marcante da tipografia pré-moderna, pré-século XX, é o que a gente vai chamar, é o que no jargão dos designers a gente chama de serifa, né? Serifa é esse sinalzinho que fica aqui na ponta da haste e que, na verdade, ela caracteriza toda a tipografia pré-moderna. Tem gente que não concebia a existência de tipografia sem serifa. E, então, você vai encontrar a produção editorial toda baseada na tipografia serifada, e com 2 tipos marcantes. Esse aqui chama Times e esse aqui chama Bodoni. Que o Times na verdade, o nome completo dele é Times New Roman, porque ele na verdade, esse desenho de tipo, ele se origina da tipografia romana, e por isso que ela chama Nova Romana, né? Ela é o tipo romano do século II, a grande fonte é do século II, e depois de Gutenberg ela foi retomada, ela ficou desaparecida, e quando entrou a máquina, ela se mostrou um tipo adequado para resolver os problemas técnicos que precisavam ser resolvidos. E então a tipografia romana foi resgatada e ela viveu 400 anos, reinou absoluta. Bodoni, que é o que fez esse tipo aqui, século XVIII, ele é considerado um dos grandes mestres da tipografia pré-moderna. Ele é um italiano, o maior tipógrafo italiano, e a grande mudança, e que praticamente foi uma revolução no pensamento tipográfico, e isso às vezes espanta as pessoas que têm pouca familiaridade com a tipografia, foi o fato de que a serifa ela deixa de ser triangular, ou seja, ela deixa de ter essa transição entre a haste e a serifa, e ela passa a ser uma linha. E os traços, as hastes, elas têm muito mais homogeneidade
nas romanas, enquanto que o Bodoni ele faz um forte contraste entre a haste fina e a haste grossa. O computador simplificou muito a produção de tipos, mas a gente, agora que a gente está começando a ter algum tipo desenhado por designer brasileiro capaz de ser usado para compor textos corridos, textos longos, né? A gente chama de tipo fantasia, esses tipos que você faz uma graça, escreve uma palavra e que funciona. Tipos como esse a gente chama de fantasia. Isso aí, faz um logotipo, funciona, fica bom, tal. Agora, escrever um livro de 400 páginas, desenhar um tipo que aguenta 400 páginas não é fácil. E a tradição europeia e norte-americana tem aí grandes tipógrafos. E o que acontece? O que é a serifa? Ela é um ornamento. Ela é um elemento ornamental que é acrescido à informação básica, que é a informação das hastes, né? Pois bem, a ideia do ornamento, ela caracteriza fortemente toda a gráfica pré-moderna. Para onde você quiser investigar, para que lado você quiser olhar, você vai ver a presença do ornamento como um fator fundamental, presente em todas as culturas. Então, na gráfica pré-moderna, o ornamento era absolutamente fundamental. Pois bem, o que o modernismo vai falar? Quando ele chega aqui, ele fala assim: vamos abolir o ornamento, vamos ficar apenas com o que é fundamental, né? Forma é função, a serifa não serve para nada, elimina-se a serifa e cria-se o tipo que a gente chama de sem serifa. Bom, isso aí foi uma revolução muito grande no pensamento tipográfico. A primeira manifestação, a primeira vez que aparece um poema escrito num tipo sem serifa, são os concretos, em 1950. Poesia tem que ter serifa. Porque serifa é o humano. Isso aqui é a máquina. Isso aqui não tem coração. Aqui tem coração. Aqui não tem, né? E a serifa, se vocês forem investigar todas as revistas que procuram, todos os livros e revistas que procuram traduzir sofisticação, delicadeza, humanidade, passado, tradição, serifa. Todo mundo que quer fazer informação objetiva, clara, nitidez, era da máquina, objetividade, sem serifa. Ler um romance de 400 páginas num tipo serifado é mais fácil do que ler num tipo sem serifa. E por uma razão, não é simples, mas enfim, tem uma razão, que é o fato de que a serifa, a gente não lê letra, a gente lê palavra, né? A gente lê sempre o bloco. E a serifa faz com que uma letra engate na outra e forme um bloco mais coeso e mais reconhecível. Portanto, ler um livro de 400 páginas sem serifa é mais cansativo, porque esses tipos eles são mais digitais, eles são mais separados um do outro. Isso também tem a ver com o hábito cultural. Então, hoje, é mais frequente a gente encontrar livros, especialmente livros técnicos, que não exigem uma leitura contínua, mas compostos em tipo sem serifa. Mas se vocês pegarem jornais, todos os jornais, vão pegar manchetes, é muito frequente você ter uso de tipo sem serifa. Agora, vão olhar para o texto, é tudo serifado, para dar para ler, né? Pois bem, eu estava falando no ornamento. Então, o que a gráfica pré-moderna preconizava? Preconizava o ornamento, a ênfase no ornamento, e tinha uma questão fundamental, que era a questão da simetria. Ou seja, toda a gráfica estava ancorada em torno de uma simetria ou no eixo vertical, ou no caso aqui da cédula, praticamente uma simetria nos dois eixos, né? A ideia da simetria, se pensar de novo, vamos pensar no templo romano, tem lá o eixo, né? Sempre a ideia do eixo é fundamental. A informação se rebate igualmente para os dois lados. Então, toda a gráfica de herança pré-moderna vai adotar o eixo de simetria. O que vai preconizar o movimento moderno? A ruptura da simetria. Então, ele vai deslocar o eixo e vai falar, agora nós temos que encontrar um equilíbrio dinâmico, né? E esse equilíbrio dinâmico é muito mais complicado de fazer. Esse aqui, vamos dizer, olha, eu traço aqui e vou rebatendo. Traço e vou rebatendo.
né? Aqui eu traço, posso enlouquecer, colocar 1000 coisas, etc., mas já está aqui o meu eixo e eu vou rebatendo. Aqui eu pego e jogo para cá. Na hora que eu jogo, boto uma massa aqui, eu tenho que equilibrar com uma outra coisa forte aqui, eu tenho que colocar um ponto aqui para segurar a peça gráfica em pé. E a operação de obter um equilíbrio se torna uma operação muito mais sofisticada e muito mais complexa. Só para avançar, quando a gente chega aqui, esse diagrama que era em torno de um eixo lá, passou para um equilíbrio assimétrico, mas ainda com linhas de força muito marcadas, e aqui a Bauhaus é muito representativo, como uma peça com essas linhas de força muito marcadas. Você chega na gráfica que a gente poderia chamar de pós-moderna ou desconstrutiva, você já não tem mais eixos. Você tem o que a gente poderia chamar de uma malha que se distribui irregularmente pelo campo, que está presente aqui, no cartaz da Dada, do início do século, está presente aqui numa página de uma revista dessa tendência, que é numa página da Reagan, que é essa malha que, ao contrário de parecer também mais fácil, por vezes parece mais simples. Bom, agora é só jogar uma coisa por cima da outra, começa a ficar muito mais complicado você organizar uma malha de tal forma que tenha força gráfica no final, né? Então, a gente passa de um equilíbrio estático para um equilíbrio dinâmico e para uma malha gráfica que se distribui regularmente pelo território do campo visual. Bom, o modernismo ou as tendências construtivas, a máxima que resume o caráter e as diretrizes de linguagem que eles adotavam, a máxima é menos é mais, né? Você vai dizer que quanto menos você tiver, quanto mais enxuta for a tua informação, quanto menos elementos tiver, maior vai ser a informação. Então, menos é mais. Menos é mais sintetiza, num certo sentido, todo o pensamento moderno em termos de linguagem. Um dos ideólogos aqui do pós-modernismo, que foi um arquiteto norte-americano que se chama Robert Venturi,